Mas o culto, né, que não é culto, é a sociedade do Oboni, que é uma sociedade que fiscaliza os sacerdotes e as sacerdotisas, lá na Nigéria, que aqui no Brasil deveria ter, mas funciona muito chulamente, eles vieram atrás de mim, entendeu? E eu vou começar a falar sobre isso. Inclusive também sobre o culto de Amel Chorongá, que foi incluído nessa conversa, entendeu? Só esperar o povo chegar. Como funciona essa notificação? É tipo uma conversa. Comigo não foi intimação, não, foi uma conversa. Mesmo se fosse uma intimação, não ia me intimidar. Todo respeito aos dois que vieram falar comigo, eu não tenho medo de ninguém. Já me ameaçaram de morte, eu tô viva. Inclusive processando. Inclusive eu usei dessa conversa, né, dos fiscalizadores aqui do Brasil, para eles fiscalizarem melhor algumas pessoas, né, que andam enganando as pessoas pela internet, porque falaram, nossa, sério, funciona mesmo o culto de Oboni? Por que eu não vejo muita gente sendo perseguida? Tem que ser perseguida. Já tem processo na justiça. Tá esperando o quê para poder expulsar a pessoa e difamar a pessoa? Fazer um vídeo explicando que aquela pessoa ali não é do culto, fazendo um vídeo falando que aquela pessoa ali não pode dar aquilo que ela tá oferecendo, que nem iniciada naquilo ela é. É. Então. Se lembram do sapo boi? Eu falei sobre o sapo boi, falei, tá dando iniciação de Ami, sendo que ele não é iniciado em meu churungá. E aí? Tá vendendo o ojubó de meu churungá, sendo que aquilo dali não era um ojubó de Ami. E aí? E ainda vai respigar em cima do sacerdote que iniciou ele, que tá me devendo. Mas enfim. E aí a pessoa que veio falar comigo ainda falou que o sacerdote não é uma pessoa. Imagina se fosse, né, menina? Imagina se fosse. O que é uma má pessoa, uma boa pessoa para as pessoas hoje em dia? É relativo, né, de pessoa para pessoa. Mas o que deve ser uma má pessoa e uma boa pessoa? Estranho, né? Muito estranho. Mas é a vida. Cada um procura o sacerdote que acha melhor, né? É a vida, é a vida, é a vida. Mas Yami fez isso de propósito. Vocês acham coincidência? Ai, gente, eu sou muito sincera. Eu não sou igual esses sacerdotes que tem por aí, essa sacerdotisa, não. Eu exponho a minha vida aqui, eu falo o que acontece comigo, eu falo, eu não tenho que esconder. Eles têm. Eu não tenho que esconder. Eles têm. Por isso que eles enganam. Por isso que dá efeito rebote na vida das pessoas quando mexem. Foi coisa do sagrado. Foi do sagrado ou foi você que mexeu errado? Ou foi você que mexeu numa coisa que você não deveria? Foi uma coisa que eu falei pra pessoa que veio me notificar. Hoje em dia tá todo mundo se iniciando, né? Porque tem dinheiro, né? Mas será que tava no destino? Será que a pessoa realmente nasceu para aquilo? A pessoa no final da conversa falou assim: se você tem realmente o caminho do sacerdócio, ela ainda jogou uma dúvida no final da conversa. Depois de ter falado que eu sou sacerdotisa, que eu realmente tenho Yami, que parece que eu tenho, né? E blá, 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 enfim. No final ainda deixou um quê de dúvida, como se não acreditasse. Pode ter se expressado mal? Não. É o que tu pensou na cabeça, que eu tô magia pra pessoa revelar o que ela pensa. Enfim, eu só sei que eu não me intimido por ninguém, gente. Mas vamos lá, vou deixar aqui agora a retratação, que eu vou pegar essa parte e vou mandar lá pro TikTok. Pois então, eu peguei e recebi uma notificação, né? Recebi uma notificação de uma pessoa que eu já vi pela internet. E esse rapaz falou que queria marcar consulta comigo. Já logo eu vim te dar falando que eu não queria. Não tô mentindo. Aí aqui, de boa. Ele queria conversar comigo. Aí a gente conversando, ele veio falando sobre os vídeos do culto de Ami que eu tava postando. Eu falei 500 mil vezes pra vocês que o culto aborígene, o tribal, desculpa, o que funciona, ele é restrito, ele é secreto. Fundamentos de verdade não são mostrados. Se vocês acham que eu já mostrei as coisas, vocês não fazem ideia do que é o culto tradicional aborígene de verdade. Então eles pediram que eu tirasse os vídeos da internet e que parasse de falar de Abel Churungá na internet. Com todo respeito, que eles vão ver, muito provável. E a Abel Churungá, ela realmente é um iromolé que não gosta de ser tocado o nome por qualquer um.
ela ataca, como a pessoa disse, a mãe dos adioguns, que eu gosto de comparar com os demônios cristãos. É um pouco parecido, né? Se a gente for ver assim o simbolismo, já que não existe demônio. Mas, onde eu quero chegar com isso? Eles falaram que eu tinha que tirar os vídeos. Eu entendo que o culto é totalmente restrito. A pessoa até falou, são poucas as pessoas no Brasil de verdade que são iniciadas no culto de Anushurungá. Pouquíssimas. Sabe que é pouquíssimas. São poucas mulheres que são iniciadas. Homens também. Aí ela falou que era pra eu tirar. A pessoa falou que era pra eu tirar. Foram duas, pra falar a verdade. Entendeu? E eu peguei e falei, tá bom, eu vou tirar. Tirei os vídeos. Mas eu não tirei porque eu fui notificada por uma sociedade. Eu tirei porque eu sei que o que ela falou é verdade nessa parte. O culto é restrito. O culto não é para ser mostrado. O culto de Anushurungá é macabro. Nem isso era para ficar falando na internet. Mas eu não tô mentindo. Tem gente que já falou também essa parte. É um culto poderoso que funciona. A partir de agora, eu só vou voltar a falar de Anushurungá quem quiser vir atrás do culto de Anushurungá. Tá bom? Não abordo mais aqui na internet. Só para falar quando a pessoa precisa fazer um MPC, alguma coisa que às vezes sai em tiragenzinha, energias indicando que a pessoa precisa, que está sendo atacada por esse tipo de energia. Mas, sendo bem sincera, eu falei com a pessoa aonde que estavam eles quando muitas pessoas são enganadas dentro do culto. Inclusive eu fui. Que eu expliquei um pouco das coisas que me aconteceram esse ano, que aconteceram ano passado, os outros anos eu deixei de fora. Eu falei só desse ano e do ano passado. Eu falei, cadê o poder? A pessoa disse que tem poucas pessoas indo dentro do culto de Ubone, de verdade, que realmente fiscalizam, que eles vão de pouquinho em pouquinho, de pessoa em pessoa. Só que a realidade é que Yamil-Shurungá, ela tá me fazendo ser conhecida. Meu vídeo tá parando em muitos cantos do Brasil. O engajamento aqui pode ter abaixado por conta dos bugs que tem. E vocês percebem no chat ao vivo. Por conta da minha inconstância, por conta da minha preguiça por já ter mostrado aqui no canal que eu tenho sobrenatural comigo. Porra, meu namorado, ele acha super foda que eu ouço as coisas e sai da porra da carta. Eu quero que vocês me mostrem uma pessoa que consegue se comunicar com entidade igual eu. Seja entidade brasileira, europeia, até mesmo os deuses africanos. Eu quero que vocês me mostrem. Se vocês me mostrarem, até me consulto com a pessoa, que eu tô procurando até hoje uma pessoa assim. Eu não tô mentindo. A pessoa vem falar comigo até com a guarda baixa, muito baixa. Não só por educação, porque ela acompanha o meu trabalho. E o mesmo que veio até mim, de primeira instância, porque ele passou para essa outra pessoa, ele também veio com a guarda baixa, na educação, mas também que parece que acompanharam o meu trabalho. Cara, eu recebo entidade histórica. Eles me mandaram para locais, conhecerem pessoas que vocês não fazem ideia. Cada coisa que eles falaram que era para eu fazer do meu destino, que eu ia ter tal resultado, eu tive. Eu não fui pelos devaneios da minha cabeça, porque eu queria, porque eu tinha tesão naquela pessoa, por causa disso, por causa daquilo. Não, foi porque eu fui. Era para eu ter ido. Eu sabia com que ia dar certo, com que ia dar errado. E exatamente como eu soube, deu. Então, quando a moça veio falar comigo, eu só falei uma coisa assim para ela. Foi uma mulher que veio falar comigo. Uma pessoa que também é iniciada no culto de Ami, ele é. Eu cheguei para ela e falei assim, eu sei de tudo que vai acontecer no passado, presente e futuro. Até o moço que você citou, que estava me perseguindo, eu tive que bloquear ele, quando eu estava falando sobre Shigidi, que Shigidi não se faz só em argila, Eru escravo espiritual não se faz só em argila. Ela citou o nome dele, eu falei, é mesmo? Antes dele ser famoso, eu sonhei que ele ia ser famoso. Eu sonhei com algumas pessoas que estão pela internet. Então, uma coisa eu falo, eu não tive medo. E eu percebi que ela não veio na agressividade. Só que ela teve cautela. Porque eu fui falando pra ela como que era meu trabalho e parecia que realmente, pelo menos, sabia um pouco. Só que ela me comparou com uma pessoa, fez um tipo de comparação com uma pessoa que é doente mental. Uma tal de Strange, que eu não vou nem citar o nome todo. Lá do TikTok.
Aí eu fiquei me perguntando, essa pessoa é iniciada no culto de Ami? Falava de Ami, mas era iniciada? Que eu saiba, não. Tem gente que fala que é iniciado, mas com quem? Cadê a foto? Nas minhas iniciações tem foto. Meus ojubós foram feitos por Babalaô. Eu não só sei fazer. Eu não fiz o meu jubó, a gente não pode fazer o nosso próprio jubó. Tem que vir de alguém. Axé, ele se passa. Você já tem seu próprio axé, para quem tem. Mas axé, fundamento, conhecimento, tem que vir de alguém. Isso é fato. Senão eu não precisaria ter me iniciado. Senão não precisaria ter gastado muito dinheiro. Aí vem esperrapado na internet querer falar que é isso, que é aquilo, fazendo estelionato, enganando os outros. Me poupe. Aí o foco da história foi essa. Ela queria que eu tivesse tirado os vídeos da internet. Eu tirei. Não por respeito ao culto de Obone, que eu tô cagando e andando, com todo respeito. Todo respeito. Culto de Obone, desculpa. Culto de Obone tinha que fiscalizar. Eu conheço vários sacerdotes que eu poderia falar o que eles fazem. Mas adianta? Eles já sabem e não fazem nada. O máximo que, como ela disse, eles fazem é conversar. Tô esperando até hoje o linchamento público, não da questão da agressividade, mas na questão de mostrar, expor como que é o trabalho podre de certas pessoas. Aí eu conversei isso com ela. Mas o foco também foi um vídeo. Pra falar a verdade, nem sei se eles me acompanham por aqui, porque falaram do TikTok. Eu não tenho nem coisa lá praticamente, nem vídeo. Nem vídeo praticamente eu tenho lá. Não tenho. Isso daqui não é uma repulsa, não é um falar mal do culto de Obone, nem de quem veio falar comigo. Pelo contrário, eu tive respeito assim como tiveram comigo. Mas a questão é querer ser hipócrita comigo, de vir falar comigo sobre uma coisa que era eu passando o mínimo do mínimo de conhecimento, nem do culto de Ami eu falava em si, e não fazer isso contra as pessoas que estão roubando os outros, que estão enganando os outros. Tá entendendo? Então, eu poderia citar nomes aqui de quem veio falar comigo, mas eu não vou fazer isso. Vamos ver se Yami se realmente é viva na vida dessas pessoas que se disseram iniciadas e que são do culto também de Obone, a sociedade secreta no caso. Vamos ver se a Yami vai bater na consciência deles, para eles irem atrás de quem eles têm que ir, porque eles não vieram para mim à toa. Essa madrugada de domingo, eu chorei em cima de Yami, cara, até meleca em cima dela. Falei, mãe, desculpa, mãe. Eu sei até com uma coisa boa, inclusive. Aí, porque eu fiquei com muita raiva de uma coisa que me aconteceu. E é uma coisa boba que aconteceu comigo. Só que pra mim pesou muito. Para de rir. Eu mostrei até pro... Eu acho que ele tá aí. Alexandre, você tá aí? Eu mostrei pra ele o vídeo. Eu me filmei chorando. Falei, porra, eu vou me gravar pra eu lembrar disso. Tá entendendo? Pra eu não dar pra trás. E eu dei pra trás. É porque era pra eu dar pra trás, entendeu? Que eu sou uma pessoa muito orgulhosa, entende? E eu hoje em dia sou muito sentimental, sabe? Eu fiquei mais temperamental depois que eu me iniciei a meu Xorongá. Eu já era mais emocional depois que eu me iniciei a meu Oxum. Depois que foi a meu Xorongá, eu fiquei mais temperamental, não é nem sentimental, temperamental. Então o espirro que alguém desse em mim mais de uma vez, eu começava a ficar com ranço da cara da pessoa e queria que a pessoa fosse pra puta que pariu. Que foi o que aconteceu, entendeu? O que aconteceu? Eu queria terminar com a pessoa que eu tava. Eu fiquei com muita raiva da pessoa. Por quê? É um negócio muito ridículo. Só que como eu disse, eu sou uma pessoa que eu fui rejeitada pela minha família há muito tempo atrás. Demorou uns 2, 3 anos para eles aceitarem a minha crença, porque eles viram acontecer as coisas antes mesmo de ser iniciada em cultos. Então eu tive que não só provar para a internet quem eu sou, tive que primeiramente provar para minha família. E aquele ditado de Maquiavel: se vocês não me respeitam, vocês vão me temer. O respeito que eu ganhei das pessoas foi através do temor. Fiquei sabendo de ontem para hoje também, através do meu namorado, que estão falando de mim dentro de uma academia militar. E as pessoas sabem com que eu trabalho. Meu nome
Em todo canto está sendo dito. O Kikirelmi. O que significa isso? Que a boa fama venha para mim, que a boa fama esteja para a minha pessoa e no positivo. Nossa, mas estavam falando de você. Sim, a princípio a conversa é ruim. Daqui a pouco as pessoas mudam de ideia. Daqui a pouco as pessoas começam a me ver com bons olhos. Só que aí que tá. Quando você é visto com bons olhos logo de cara, você não cativa tanto. Quando você é visto com maus olhos, assim, distância, primeira instância, você não me conhece, você não vai com a minha cara sem você me conhecer. Você vai ver que se você vai falar de mim, outras pessoas vão falar mal de mim, só que a verdade vai vir à tona. Nisso que a verdade vem à tona, a minha fama se transforma em outra coisa. Em reconhecimento, em valorização. Então tem a boa fama, tem a má fama. Entenderam como está funcionando para mim agora? Quantas vezes eu já não postei de cliente falando que me viu, achou que eu era agressiva, que eu não sabia de nada, depois viu que eu era muito estudada, muito inteligente no que eu trabalho e que eu era uma boa pessoa. Pois é, né, menina? Opiniões mudam, aparências também. Entendeu porque eu mudo de aparência constantemente? Quando a gente usa um camaleão dentro do culto tradicional, é para isso. Mudança de forma, mudança de perspectiva. Então, basicamente foi isso que aconteceu.